bem-vindos para mais uma das nossas manhãs de conversação sobre a introdução à Sagrada Escritura. Tivemos a ocasião de, no nosso percurso, como vocês devem ter percebido, né, a gente mais ou menos conversou um pouco sobre o ambiente de formação do Antigo Testamento. Depois passamos para o ambiente de formação do Novo Testamento, com algumas questões históricas. Depois aproveitamos a ocasião que a gente já estava no Novo Testamento e fizemos uma introdução rápida ao conteúdo do Novo Testamento, embora muito sumária, visto que o Novo Testamento é bastante conhecido já, né, por nós cristãos, né, pelo uso que se faz da Sagrada Escritura, na liturgia, na vida, etc. Então é um texto muito mais conhecido do ponto de vista do conteúdo. E agora retomamos a uma breve introdução agora ao conteúdo, né, digamos assim, do Antigo Testamento. E após terminar isso, a gente passa então para a temática, né, da inspiração bíblica. Esse é o nosso caminho aqui, grosso modo, o mapa para onde a gente está indo. Na aula precedente, nas últimas aulas, né, conversamos um pouquinho sobre a nomenclatura desses livros, a organização segundo a estrutura da Tanakh. E comentamos uma outra coisa sobre o livro do Gênesis, né, sobre as suas origens e ao mesmo tempo sobre o seu conteúdo, sobre as tradições patriarcais, e conversamos um pouco também sobre o livro do Êxodo. Uma breve introdução nós fizemos ao livro do Êxodo, com a dificuldade, né, dessa terminologia, né, eu acho que paramos mais ou menos ali, do termo Exodos, ou Êxodo, para referir-se ao conteúdo do livro, esse título dado pelos tradutores da Septuaginta, né, tentando expressar com esse título o conteúdo do livro, que serve muito bem, a gente dizia na aula precedente, a primeira parte do livro. Né? A primeira parte do livro, a gente de fato tem a saída, né, do Egito. Mas a segunda parte do livro não trata da saída. A segunda parte do livro, né, a partir do capítulo 19, né, até o capítulo 40, são um montão de capítulos. Ninguém está saindo para lugar nenhum, não tem êxodo para lugar nenhum, né? Está todo mundo quietinho, digamos assim, né, tranquilamente instalado, né, ao sopé de uma montanha sagrada, né, conhecida como Montanha do Sinai. Então é um título que não dá conta muito bem do conteúdo do livro. Né? Um exegeta francês chamado Georges Ozoul deu um título num livro, um comentário que ele escreveu, um comentário que eu tenho, li, apreciei bastante há um tempo atrás, de quando eu estava estudando Bíblia em outras bandas, com o título Da Servidão ao Serviço, que ele colocou o título no livro dele, um comentário ao livro do Êxodo, o que é bastante sugestivo, porque a dinâmica do livro é essa, do livro do Êxodo, né? É sair da servidão ao faraó no Egito ao serviço livre, né, cultual ao Deus da Aliança. E esse serviço religioso, cultual, ele é especificado fundamentalmente, né, pela aliança e pelas indicações que o próprio Deus dá a Moisés para construir a tenda da reunião, a tenda do encontro, né, ao redor da qual se desempenhará todos os rituais litúrgicos de Israel, né, sacrifícios, rituais, né, de purificação, orações, súplicas e tudo mais, né? E é curioso, né, porque em hebraico é o mesmo termo. Em hebraico, avodá significa escravidão e significa serviço. Vós me servireis, dirá Deus, né, ao povo por meio de Moisés. Então o serviço cultual a Deus é o mesmo termo. Então se passa de um soberano para outro soberano. No Egito tem um soberano, o faraó, né? E aí você é escravo dele, você serve a ele, né? E lá no início do livro, como a gente sabe, né, esse serviço é com brutalidade, né? Escravidão
beparek, né, com brutalidade. É isso que Deus não gosta, né? No livro no Pentateuco, Deus é contrário à servidão, a uma avodá beparek, a uma servidão com brutalidade, com violência. A Torá não é contrária à servidão, é contrária à servidão com brutalidade. Sobretudo, né, o código de santidade no livro do Levítico vai insistir lá no capítulo 24, depois vocês dão uma olhada, 24, 25, porque Israel pode ter servos. Curioso, né? Porque o povo foi libertado, e aí Deus fala, olha, quando vocês tiverem um servo, um escravo, né, faça isso, aquilo, aquilo outro. Não, na Torá, Deus não é contrário a o que a gente chamaria, entre aspas, de escravidão, né? Ele coloca entre aspas porque a servidão era diferente, a escravidão era diferente, a experiência que né, às vezes alguns autores querem associar a escravidão né, da Bíblia com a escravidão dos negros no Brasil. Tem nada que ver, ou quase nada no mesmo, né? Então assim, na Torá Deus não é contrário a avodá. O problema é a avodá beparek, a servidão com brutalidade, né? Esse negócio de, né, Deus não gosta de brutalidade, né? Então, violência. E por isso Israel, que foi libertado, né, da escravidão no Egito, era de se esperar que Deus dissesse, olha, eu libertei vocês, né, da escravidão. E Deus, né, podia levantar uma plaquinha, né, sou contra a escravidão. Não, a questão não é essa. É a escravidão com brutalidade. Então veja, o projeto, digamos assim, eu repito, né, eu gostei muito do título desse, ao menos do título, um livro também muito bom, né, do Georg Ozu, da servidão ao serviço, quer dizer, o substrato hebraico é esse, de uma avodá para outra avodá. Avodá, servidão, né, beparek, com brutalidade ao faraó no Egito, né, e Deus não gosta disso, interveio, libertou o povo da escravidão, né, para servir a ele, né, a ele Deus, mas agora é uma servidão, né, livre, ela é, digamos assim, na liberdade. Deus propõe a aliança antes de concluir a aliança, ela não é obrigada, e ao mesmo tempo é uma servidão alegre, que celebra na verdade a libertação. Então passa-se de um soberano a um outro soberano. E é por isso que o livro do Êxodo termina, né, com a tenda da reunião, quer dizer, é o palácio do novo soberano. Novo soberano a quem se deve servir. E a glória do Senhor, que estava no topo da montanha do Sinai, lá em Êxodo capítulo 40, ela entra na tenda da reunião. Está ali, soberano a quem se deve servir. E como se serve a ele? Como servir a esse novo soberano? Esse serviço, a legislação completa sobre o serviço ao novo soberano, é o livro seguinte, o livro do Levítico. Mas antes de entrar no livro do Levítico, concluo aqui, né, sobre essa questão do livro do Êxodo, com duas últimas observações. A primeira é que a conclusão da aliança no Sinai não é simplesmente, né, Deus dizendo, olha, eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo, beleza, vamos para frente. Não, há um código de lei a ser, né, observado, a ser seguido. Então é dentro da Torá o primeiro código de leis que nós encontramos, chamado de Código da Aliança do Sinai, contido no livro do Êxodo, capítulo 20 a 23. Alguns incluem até o capítulo 24, porque o capítulo 24 é o ritual da conclusão da aliança, mas o código propriamente dito, né, o capítulo 24 não tem leis, né? Leis mesmo é do capítulo 20, que se abre com o decálogo, né, e termina com o capítulo 23, né, com uma série de normas ali cultuais religiosas. Então é o primeiro código de leis
E este código de lei aborda não somente o culto, tem algumas leis sobre o culto, sobre o altar, né? Depois do Código da Aliança, no início do capítulo 20, imediatamente depois, quando se abre, depois do Decálogo, no início do capítulo 20, o texto começa com o Decálogo, se começa então as leis, né, específicas, depois daqueles mandamentos ali, conhecidos como a Shure Devarim, né, os 10 palavras, os 10 ditos, ou o Decálogo, como é chamado em grego, né? Se abre com normas sobre o altar, por exemplo. Esse é o ritual, né? O ritual não é o protocolo, é o modelo, é o pattern, é um padrão narrativo. Na antiguidade, todos os códigos de leis começam com normas religiosas e terminam com normas religiosas. E dentro se coloca normas civis, né? De convivência, de justiça, de relações entre pessoas, né? Então, um código ali importante esse, portanto é o primeiro código de leis. O segundo código de leis dentro do Pentateuco, nós o encontraremos no livro do Levítico, capítulos 17 a 26, que é chamado de o Código de Santidade. Ali também a gente tem uma coletânea de leis, mas eu comentarei um pouquinho sobre ele, né, quando a gente for comentar logo em seguida sobre o livro do Levítico. Só estou elencando aqui, aproveitando a ocasião. E o terceiro código de leis é o chamado Código Deuteronômico. Código Deuteronômico porque ele está contido no livro do Deuteronômio, né, os capítulos 12 a 25, né, do livro do Deuteronômio. Ali também a gente tem uma série de leis. Embora o livro, né, são coletâneas de discursos de Moisés no último dia da sua vida, mas lá no centro do negócio, do livro, tem uma coletânea de prescrições, de normas, de leis para Israel. São três, portanto. Oi? Terceiro Código Deuteronômico, de 12 a 25. 12 a 25. Né? O segundo Código de Santidade. Exato. Né? Então, o primeiro é o Código da Aliança, Êxodo 20 a 23. O segundo, Código de Santidade, Levítico 17 a 26. E o terceiro, Código de Leis do Pentateuco, né? O Código Deuteronômico, no livro do Deuteronômio, capítulo 12 a 25. Quais os capítulos? Levítico 17 e 26. 17 a 26. Importante, eu faço uma observação geral agora, logo de antemão, né, sobre essa questão das leis do Pentateuco, né, ao menos desses três códigos de leis. Né. O pano de fundo, do ponto de vista teológico, destas leis aqui, dadas por Deus, é o fato de que, digamos assim, o que é sui generis, né? O que é peculiar para Israel, é de que essas leis são dadas pelo próprio Deus. Não é Moisés, o líder do povo, que escreve leis. Tudo é atribuído a Deus. Foi Deus quem revelou a Moisés. Ainda tem o caso do Decálogo, né, em que o livro do Êxodo diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo o negócio, em tábuas de pedra. Esse é um problema que vocês resolverão com o professor de Pentateuco. Deus realmente escreve ou não escreve? Como é que é esse negócio? Mas isso para frente, né? Especificamente o conteúdo, lendo e comentando, vocês precisarão, né, ver com o professor do Pentateuco, certamente. Mas, grosso modo, é essa a questão. Você tem um cenário no qual, para Israel, não é o chefe político supremo que dá as leis. Por exemplo, o código mais famoso que a gente conhece da antiguidade é o Código de Hammurabi. Quem que é Hammurabi? Hammurabi que escreveu o negócio, né? Embora ele, naquela
aquela pedra de basalto, com 2 metros de altura, está lá no Museu do Louvre, né? Eu já falei para vocês, quando forem em Paris, por favor, né? Não fiquem desesperados lá no Louvre, só para ver a Mona Lisa, aquela mulher sem graça. A sessão arqueológica é muito mais interessante. Lá tem a cópia, né, que sobreviveu inteirinha do Código de Hammurabi. E no topo do negócio está lá, né, em forma de desenho, depois tem a escrita inteira, né, na pedra. Minúsculo, né, não dá para ler quase nada, muito menos entender, porque o negócio é entender que é aquilo lá, né? A gente vai lá, tira foto do lado e vai embora. Bom, do topo da selfie, né? Para falar, fui no Louvre, grande coisa. No topo do negócio você tem, né, a divindade Marduk, né, que faz um gesto de entregar as leis para Hammurabi, que está, né? Então ele tenta associar a sua presença com a divindade. Mas o código é de Hammurabi. Em Israel não. Em Israel a lei foi dada por Deus. Não é Moisés quem dá a lei. Moisés recebe a lei. Moisés transmite a lei. Moisés é o mediador da aliança. E assim como nas civilizações antigas, os monarcas, os reis, que eram os legisladores supremos, que davam a lei, que escreviam as leis, eles podiam muito bem quebrá-las, né? Quer dizer, o rei que escreveu a lei, ele está acima da lei. Se você desrespeitou a lei, né? Mas você é amigo do rei e apela ao rei, bom, ele pode dispor de outro modo. Quer dizer, o rei não era considerado, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que agir segundo o que está escrito, né, porque ele está acima da lei. Então, ele faz a lei. O faraó, o rei, né, os soberanos eram superiores à lei na antiguidade. Só em períodos muito tardios é que a gente começa a ver cenários em que o rei está obrigado pela própria lei que ele escreveu. Na Bíblia a gente encontra isso no livro de Daniel. Os caldeus, mas isso é período tardio, né? No 5º século, 6º século antes de Cristo para frente. Porque aí os sátrapas, né, do Império Babilônico, invejosos de Daniel, né, porque tudo foi entregue na mão deles, dos seus amigos, né, porque ele preside o conselho da satrapia, e querem arrancar ele, né, tirar ele, eliminá-lo de vez. Sabem que ele todos os dias presta culto ao Deus, né, o Deus dele lá, individual, e que esse Deus proíbe cultuar outros deuses. Levantam de manhã cedo, vão lá no rei, né? Rei, a gente tem um conselho aqui, né? Pois não, o que vocês gostariam, né? Não, o seu poderio é tão grande, né? A sua força, o seu domínio, etc, né? Assim, a gente queria tornar o seu nome mais célebre. Que tal você construir uma estátua, né, do seu nome, né, da sua pessoa, né, instituir, né, uma reverência, né, orações e incensos e tudo mais. Mas boa ideia, né? Boa ideia. O escriba já fica do lado, né? Decreta aí, construir estátua, né, do rei, prestar culto, 2 vezes por dia tá bom, né? Incenso 2 vezes por dia, escreve, o rei bate o selo. Tranquilo, né? Tudo se desenvolve. Depois vem os supostos amigos de Daniel e dizem: olha, Daniel descumpre o decreto do rei. E o decreto que o Senhor Rei, né, decretou é o seguinte, né, que todo mundo tem que prestar culto, todo mundo tem que queimar um incenso. Quem não fizer deve ser jogado na cova dos leões. E o rei fica desesperado, porque não pode fazer nada, porque está escrito na lei. Ele escreveu, ele não pode voltar atrás. Aí você tem Daniel sendo jogado nas covas dos leões, né, e o rei passando a noite inteira, né, rezando um terço, pedindo Nossa Senhora para cercar os leões, né,
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para cercar os leões famintos, não devorar Daniel, né? Não dormiu a noite inteira o rei. Quando a Bíblia fala que o rei não dormiu a noite inteira, é coisa séria, né? Porque normalmente nada perturba o sono do rei. Se o rei tem um sono perturbado, a coisa está séria. E no outro dia o rei se levanta cedo e corre para lá e, né, de fora lá da jaula grita, Daniel, o Deus vivo, né, a quem você acredita, te salvou, né, para ver se está vivo, para te tirar. Então ali você tem, né, só mencionei brevemente para vocês verem como que o rei está obrigado à própria lei que ele escreveu. Mas na antiguidade, assim, não existia esse negócio, né? Quer dizer, o rei, né, aplica a lei se ele quer. Se ele não quer, ele faz com a nova lei ou ele quebra a lei. Israel não tem dessa. O rei não está acima da lei. E aí vocês vão ver como que na instituição da monarquia em Israel, Deuteronômio vai prescrever as normas para o rei. A gente conversou um pouquinho, acho que na aula passada, naquela breve introdução à nomenclatura dos livros, eu mencionei para vocês como que lá no capítulo 17, versículo 18, né, do livro de Deuteronômio, tem uma norma específica sobre o rei que deve fazer para si uma Mishnat Torah, uma cópia da lei para si. A primeira providência que o rei deve fazer é fazer uma cópia da lei e meditar isso dia e noite para colocar em prática. Em outras palavras, em Israel, no topo você tem Deus, a hierarquia é essa, né? No topo você tem Deus que dá a sua lei ao seu povo e o rei. O rei não é intermediário ou não está acima do povo em relação à lei. O rei é mais um do povo que está obrigado a cumprir a lei, tal qual está escrita, porque não foi ele que deu a lei, não foi ele que escreveu, e ele deve ser o primeiro a observar a lei como modelo exemplar. Então esse é um aspecto importante. A primeira observação que faço sobre essa questão do Código de Leis de Israel. O segundo aspecto que, pelo menos introdutoriamente, né, essas conversas são sempre de introdução, né? Depois disso o professor Pentateuco deverá retomar e aprofundar e acrescentar um montão de outros problemas, né? Que vocês nem imaginam, mas tudo bem. O Lucas Rodrigues pediu que depois eu escrever servidão com brutalidade em hebraico aí no negócio. Ou imitar, não sei. Negócio que não funciona. Quando se passa aqui por dentro dessa plataforma aqui, o negócio se caracteriza tudo. Mas não se preocupe, vocês vão estudar isso com o professor do Pentateuco, né? Não sei quem vocês vão ter como professor, mas boa sorte lá para o professor do Pentateuco, né? Para enfrentar essas questões. Então, a segunda observação, do ponto de vista introdutório, é que a lei é dada no deserto. Israel sai do Egito, do delta do Nilo, atravessa, né, uma ponta do mar ali, o Mar dos Juncos, né, problemático em que ponta é essa, se é o canal de Suez ou se é o canal de Áqaba. Essa é outra questão, né, geográfica também que vocês enfrentarão mais para frente. Provavelmente, né, esse lugar tradicional da montanha do Sinai, como se tem hoje lá no Egito, talvez não seja um lugar específico onde se deu de fato a revelação. O Sinai talvez está em outro lugar, né? O Sinai está na Arábia, diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4. A Arábia não está na península do Sinai, está na região dos Madianitas, lá do outro lugar. Então tem uma questão problemática aí de localização, mas não interessa. O que interessa é que Israel, antes de chegar na montanha do Sinai, deixa o Egito, imediatamente já
né, no finalzinho do capítulo 15, né, se menciona, início do capítulo 16, se menciona que Israel já está no deserto de Sin. E aí já começam os problemas no deserto, que é falta de comida e falta de bebida, cachaça. Cachaça não, água. E aí, né, Moisés tem que apelar a Deus, né, para resolver o problema da água, as águas amargas, etc., né, fonte de água, e depois, né, as codornizes, né, o maná, etc. Então, uma travessia do deserto antes de chegar no Sinai. E depois que Israel, lá bem para frente, deixará a montanha do Sinai, em direção à terra prometida, de novo, deserto. Então, a montanha do Sinai está no meio do deserto. Na antiguidade, o deserto era no man's land, terra de ninguém. Não, ninguém era dono de deserto. Hoje, qualquer buraco que você for tem dono, né? Qualquer ponto do planeta Terra tem alguém dizendo, dá licença, você não pode morar aqui não, que eu sou o dono. Tem mesmo os polos, né? O planeta, né, pertence a alguma nação, né? Está sempre debaixo de algum meio do mar, né? Águas internacionais, que não sei se tem uma distância aí, né, de questão de águas internacionais, não sei o quê. Surgiu um movimento uns anos atrás, né, do povo que quer ser livre dessa estrutura de governo, não sei o quê. Gente rica, né, compra um navio e fica lá morando nas águas internacionais, para ver como é interessa. Tem de tudo. Bom, seja o que nos interessa aqui é o fato de que a montanha do Sinai está no meio do deserto, o deserto não pertence a ninguém, e, portanto, a lei dada por Deus a Israel não está diretamente vinculada a um território. Porque Deus podia ter esperado o povo chegar na terra, né? Custava? Não custava. Quer dizer, vai conduzindo o povo, né? Água já deu, comida já deu, né? Segue a estrada. Passa na montanha do Sinai, né? Moisés podia falar, olha, foi aqui que Deus mandou buscar vocês, viu? Tira foto, selfie, mas não demora muito não, vamos seguir. Né? Porque vamos ficar dando sopa aqui no deserto não. Todo mundo tira uma fotozinha, né? Selfie, bonita. Montanha do Sinai, foi aqui que Deus, né, apareceu Moisés e nos enviou a ele para nos libertar, né? Vamos embora, né? E chega na terra prometida, né? Chegando na terra prometida, né? Toma posse da terra, reúne todo mundo e agora, né, vamos fazer então a aliança. Quer dizer, aquilo que a gente encontra onde? No livro de Josué, capítulo 24, depois que Josué liderou o exército do Senhor, tomou posse da terra inteira, né? Depois passou a dividir os territórios entre o povo, terminou de dividir, todo o povo está assentado, mais ou menos, né? Digamos assim, tem problemas também teológicos e literários seríssimos no livro de Josué, mas isso com o professor, né? Grosso modo, ok? Grosso modo é essa a ideia da primeira impressão que você tem ao ler, né, o livro de Josué. Chegando lá no capítulo 24, Josué diz, olha, eu estou idoso, estou velho, né, meu discurso de adeus final, antes de eu morrer, eu tenho que fazer um discurso, né, final, exortá-los, né, a seguir o Senhor, né, e aí Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né. Frases que você encontra aí nos para-choques, nos carros, etc, né, Josué capítulo 24. E vocês? Né, vocês vão seguir o Senhor ou vão desbandear para Satanás, né? Quer dizer, lá Josué, ao terminar o seu discurso de adeus, celebra a aliança com o povo, faz uma memória da aliança. Quer dizer, então, o que eu estou dizendo aqui? É que o livro, né, a narrativa bíblica podia seguir outra estrutura, isto é, que se passaria, Deus tiraria o seu povo, atravessaria o deserto, fazia uma selfie rápida na montanha do Sinai, conquista a terra, quando se está na terra prometida, Deus conclui a aliança com o seu povo, na terra que deu. Mas não, a aliança foi concluída no deserto. As leis de Israel
Todas elas são dadas no deserto. Isso significa o quê? Significa que para Israel a lei dada por Deus não está vinculada a um território, não está vinculada à terra prometida. Como eram as leis na antiguidade, e a propósito como é as leis hoje em dia, né? Quer dizer, a Constituição do Brasil, né? São as leis do Brasil, a Carta Magna, né? Dos brasileiros aí, só vale se você estiver em território brasileiro. Se você passou um passo para dentro do Paraguai, não adianta mais você arrancar a Constituição brasileira do bolso. Lá você tem que correr para a embaixada do Brasil, de qualquer coisa, porque é um pedaço do Brasil no outro território, né? Porque lá você está debaixo da lei do outro país. As leis na antiguidade, né, assim como hoje, estavam vinculadas a um território específico. Estão vendo? Israel, portanto, né, tem uma lei recebida, né, num território que não pertence a ninguém e, portanto, desvinculada da terra prometida. E é por isso que para Israel, a Torá, a lei de Israel, não vale só para os hebreus que estão na terra prometida. Quer dizer, um judeu hoje que vive nos Estados Unidos, que vive na Alemanha, que vive, sei lá, né, na Polônia, a sua lei é a Torá. Ah, não, mas aqui a gente não está em Israel, a gente não está na terra prometida, então não vale. É a mesma lei. A lei vale para todo mundo, em qualquer lugar, porque ela não está vinculada a uma terra específica. Então, veja, esses dois aspectos, né, são importantes como, né, ponto de partida para quem vai começar a ler, né, esses códigos de leis na Bíblia. Né? É claro que depois, né, tem uma série de problemas, como eu falei, sobre a questão da datação dessas leis, das suas formulações, né? Essas leis, sobretudo o Código de Lei, né, da Aliança do Sinai no livro do Êxodo, em grande parte, né, são leis, em grande parte não, mas tem uma série de normativas ali que são totalmente anacrônicas, né? Anacrônicas para o período histórico no qual Moisés viveu, anacrônicas para a situação geográfica na qual o povo se encontra. Quer dizer, você tem ali, né, um montão de leis, né, sobre o boi que chifra. São quase 15 versículos sobre o problema de um boi que chifra. Se você tem um boi e ele chifra, né, você tem que tomar providência com o seu boi que chifra. Se o seu boi que chifra chifrou alguém e matou, né, mas você não sabia que seu boi chifrava, né, você recebe uma certa punição, o boi deve ser morto, deve ser sacrificado, etc, etc. Né? Mas se você foi avisado, né, olha, o seu boi é marrento, ele chifra, e você não tomou providência e ele chifrou alguém e matou, então, né, é outra pena. Se o boi que chifrou a mulher grávida, né, o bebê morreu, mas a mulher escapou, é uma pena. Se matou a mulher e o bebê, é outra pena. Então, são uma série de leis sobre o boi no deserto. Quer dizer, você tem... um negócio anacrônico, né? Você está no meio do deserto. No deserto não existe boi, cavalo, não é bicho no deserto, não existe boi no deserto. Boi come um tufo de feno, um tufo de grama todo dia, bebe água a perder de vista, né? É um desperdício total. No deserto, no máximo, você atravessa o deserto, se você, né, for corajoso, leva um cabrito, né? E leva um vidrinho de conta-gota, né? Por dia você põe uma gotinha d'água na língua da cabra e ela continua. Não precisa desse rio de água, etc. Então, para que lei para fazendeiro rico? Porque também quando você está na terra prometida, quem que vai ter vaca, quem que vai ter boi? Você é rico.
Quer dizer, é um negócio e não a leitura a leitura fundamentalista, né, dos protestantes em geral é de que não, Moisés está prevendo o futuro, né? Esse negócio nunca existiu, né? Qualquer exegeta sério, né, os católicos, os jesuítas, olha, ninguém faz lei prevendo um problema que vai ter lá no futuro. Lei só surge depois que o problema surgiu e aí você quer resolver o problema. Queria perguntar porque parece que tem uma mistura entre um código religioso e civil também ao mesmo tempo, né? Esse negócio do boi de chifre e tal, não é só algo religioso, mas é algo civil. E distor um pouco, bom, olhando o Novo Testamento, Jesus não deixou um código civil pronto. Ele ensina mais ou menos ali como agir e tal, e aí depois ele vai criando outras leis civis baseadas no que Jesus ensinou. Né? Sim. Aqui tem sim um código civil. Não, o código é majoritariamente civil. Ele é religioso, ele tem a aberturazinha ali, né, depois do decálogo, né, tem observaçãozinha sobre a construção de um altar, e depois no finalzinho lá do capítulo 23, né, tem algumas outras normas religiosas, mencionar alguma festa litúrgica, mas o grosso das leis de Israel são todas elas normas civis, não propriamente religiosas. As normas religiosas como tais a gente encontra no livro Levítico. Mas digamos assim, não especificamente no Código de Santidade. Que o Código de Santidade, lá no Levítico 17 a 26, também são normas civis, grosso modo. Majoritariamente são normas civis. Então, as indicações de normas religiosas, procedimentos para o culto, etc., né, estão fora dos códigos de aliança da Torá. Então, tem uma série de problemas, né? Quer dizer, Moisés, hoje, né, nenhum exegeta sério diz Moisés escreveu o Código da Aliança. Quer dizer, esse código foi sendo inchado em tempos muito posteriores a Moisés, alguém foi formulando leis, mas para dar validade ao negócio, né, foi colocando lá, atribuindo sempre a Moisés, e foi engrossando cada vez mais, atribuindo a Moisés, atribuindo ao próprio Deus, né, que deu a Moisés essas leis no Monte Sinai. Então, o problema da datação disso, e esse aspecto da autoria mosaica do Código da Aliança, que hoje quase ninguém assina embaixo, a não ser alguma outra coisa que Moisés escreveu, talvez o decálogo, né? Alguns juristas vão disso aqui tudo, né? O que Moisés de fato entregou ao povo? As tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, né? O decálogo, Então já não é Deus. que, né? Foi Deus que escreveu, né? Essa aqui é minha lei, né? Então, o Código da Aliança é isso aqui. Inicialmente seria esse negócio, né? Escrito pelo próprio dedo de Deus. E a propósito, Moisés quebrou, né? Desceu da montanha, né? Feliz, cantando glória, o exultet. Né? E quando viu o povo fazendo aquela muvuca de Satanás, quebrou quebrou as tábuas da aliança, né? Já era. Então, os originais, né, que Deus usou o dedo para escrever, o próprio Moisés pôs fim nelas, né? Então, o problema da datação assim, da autoria mosaica, ela é ainda mais problemática porque dentro da memória histórica de Israel, Moisés só tardiamente, ou Sinai só tardiamente é mencionado. Você tem o que Gerhard von Rad chamou de credo histórico de Israel. Gerhard von Rad é exegeta protestante, né? Mas ele influenciou grandemente, né, biblistas aqui no Brasil, porque, digamos assim, o seu livro foi um dos primeiros, talvez, que foi traduzido para o português, né? Você encontra Teologia do Antigo Testamento, Gerhard von Rad, né? Um calhamaço grosso,
Vocês encontram até em PDF, se você botar no Mr. Google, né? Gerhard von Rad, Teologia do Antigo Testamento, PDF. Não sei se em português, acho que tem em português, eu acho, mas em espanhol certeza vocês encontram. Segundo ele, né, a gente tem quer dizer, a origem e o desenvolvimento, a origem, nome do cara? A origem e o desenvolvimento, né, do Pentateuco, segundo Gerhard von Rad, se deu a partir de o que ele chama de um credo histórico, né, que aparece, segundo ele, né, no livro do Deuteronômio, capítulo 26, quando de uma normativa muito antiga, talvez uma das festas mais antigas que pontuou o culto de Israel, que é a festa da colheita. E a festa da colheita você pega então os primeiros frutos, né, que amadureceram e vai oferecer a Deus em reconhecimento, né, pelo dom da terra. São os primeiros frutos, me fugiu o termo agora, os primeiros frutos são que amadurecem. A gente vai ficando idoso, é triste mais, né? Não recorda mais, né? São os primeiros frutos, né, colhidos. Tem um termo específico aqui, né? Seja como for, os primeiros frutos que você colhe, e aí você vai então, né, as primícias, isso, né? As primícias do solo. Você, né, não vai meter a foice, né, no trigo maduro e depressa, né, assar um pão, né, e encher a pança. Não, você primeiro pega os primeiros frutos, né, e vai a um santuário, né, oferecer isso e agradecer a Deus, e você, né, faz uma profissão de fé. Meu pai era um arameu errante, capítulo 26 de Deuteronômio, versículo 4 para frente, 5. Ele desceu ao Egito, residiu com poucas pessoas, depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram, nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos ao Senhor Deus, nossos pais, o Senhor ouviu nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento, nossa opressão, e o Senhor nos fez sair do Egito como um forte braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a esse lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora eis que trago as primícias do fruto do solo. Pai arameu errante, desceu o Egito, né, os patriarcas. Egito, escravidão, faraó, opressão. Deus que intervém, sinais, prodígios, pragas do Egito, nos arrancou de lá e nos trouxe a esse lugar. Moisés, não dá nem para farejar. A aliança no Sinai, muito menos, né? E depois esse código aqui, esse aqui é o núcleo, né? Núcleo do credo histórico, né? A gente vai encontrar um negócio bem desenvolvido. Só termino esse assunto aqui para nossa pausa, né? Na Assembleia de Siquém, que Josué faz, né? Que eu mencionei mais cedo lá em Josué capítulo 24, que a gente tem um desenvolvimento bastante completo, né? No qual Josué funciona como profeta, dizendo: assim diz o Senhor Deus, de além do rio habitavam vossos pais, Taré, pai de Abraão, Nacor. Começa com o pai de Abraão, menciona, portanto, né, a vocação do patriarca lá da Mesopotâmia, a sua vinda para a terra. Depois Isaac, Jacó, Esaú são mencionados. Depois a descida para o Egito, a escravidão. E aí se menciona, capítulo 24 de Josué, versículo 5, em seguida enviei Moisés e Arão e feriu o Egito com os prodígios. Então ali menciona Moisés e Arão como os ministros de Deus para a libertação, né? Vos fiz sair de lá, chegastes ao mar vermelho, travessia, etc. O deserto menciona tudo isso, né? As guerras no deserto, Balaão, etc. Né? Até chegar aonde? Jericó. Cadê a montanha do Sinai? Quer dizer, a grande memória dos fatos históricos de Israel, Sinai, ninguém nunca ouviu falar. Então
Então, assim, a sessão do Sinai é problemática como datação e talvez seja muito tardia dentro do Pentateuco. Depois da pausa, retoma essa ideia, né, antes da gente encerrar o livro do Êxodo, né, com a chamada sessão do Sinai, que começa em Êxodo capítulo 19, quando o povo finalmente chega ao sopé dessa montanha e o negócio se estende longamente. Pausa 5 minutos, tomar um cafezinho, né, já tornamos